Olá, meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo dos 42 acampamentos e sempre estamos pedindo aos irmãos que estão dedicando um período do seu dia para juntos estudarmos, né? Tomar aí o teu caderno, a sua Bíblia, a sua caneta, que nós possamos tomar nota daquilo que o Espírito Santo tem para nos falar por meio de Sua palavra. Nós estamos falando nos acampamentos recentes sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E hoje nós vamos ter um acampamento extra, né? Um culto doméstico extra, porque o nosso próximo acampamento é o acampamento de Cádiz, que é um acampamento muito importante. Várias coisas aconteceram em Cádiz, é, várias situações que nós precisamos nos debruçar sobre isso e extrair, absorver o máximo que nós pudermos, né? Mas antes de nós fazermos isso, nós precisamos encerrar este assunto acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. E como há citações importantes sobre esse assunto, nós vamos aqui abrir um parênteses, tá bom? Fazer um intervalo aqui entre o acampamento de Ezion-Geber e o acampamento de Cádiz. Então, antes de nós chegarmos em Cádiz, nós queremos encerrar essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, eu nem vou ler hoje a escritura de Números capítulo 33, como nós normalmente fazemos, tá bom? E eu vou direto para as citações. Tem duas ou três citações do irmão Brana especiais que eu quero realmente chamar a sua atenção, nós mastigarmos, né, saborearmos isso que nós vamos ler. E acredito que são 4 referências bíblicas que nós vamos também por atenção. Se esse aqui não for o suficiente, nós vamos fazer mais um extra, tá bom? Antes de nós entrarmos em Cádiz. Porque quando nós chegarmos lá em Cádiz, esse assunto da blasfêmia contra o Espírito Santo já tem que estar encerrado. Não que nós vamos esgotar o assunto, longe disso, tá bom? Apenas com o ângulo que nós estamos nos propondo a tratar, a gente tem que realmente fechar isso daí e penso eu que fecharemos terminando de ler as citações do irmão Brana acerca deste assunto, essas que nós selecionamos, tá bom? Então, eu vou abrir aqui as citações para nós lermos e depois eu coloco as duas referências bíblicas para nós estudarmos. Uma coisa que nós falamos nos acampamentos passados é essa questão da ignorância voluntária, da ignorância inconsciente, né, não voluntária. Há uma diferença de um para o outro de quem blasfema, certo? A blasfêmia, ela é algo consciente, certo? Ela é algo consciente e uma pergunta que eu deixei em acampamentos passados é se Deus leva em conta a blasfêmia na ignorância da pessoa. E hoje nós vamos talvez resolver essa questão, porque existe dois textos bíblicos que são fundamentais para o entendimento dessa questão, né? Nós também só citamos, mas você pode encontrar isso na Bíblia, a questão da blasfêmia por suborno, né? Você se lembra que no livro de Atos, se eu não me engano, é no capítulo 6, que fala que alguns homens, alguns sacerdotes subornaram, né, pagaram para que homens dessem falso testemunho, para que homens blasfemassem contra a mensagem dos apóstolos, o evangelho dos apóstolos. Nós encontramos também essa mesma situação, acho que é São Mateus capítulo 26 também, se eu não me engano, quando aquele sacerdote rasga suas vestes, quando, ouvindo a afirmação de Jesus, ele fala blasfema, né? Blasfemou. Para que mais precisamos de testemunha se nossos ouvidos têm ouvido que ele tem blasfemado? Então, o assunto da blasfêmia foi a pena, foi o crime, né, capital para a crucificação de Jesus, que a condenação foi que ele fazia a si mesmo Deus, e os sacerdotes encaravam isso como uma blasfêmia, e por isso
o sentenciaram à morte, né? Que o sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Como falamos, embora dentro deste grupo há um grupo inocente, que o irmão Brana vai falar lá nos selos, entende, sobre esse grupo, porque Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, esses que não sabem o que fazem, Deus tem um tratamento com eles, tá bom? Se Deus permitir, nós vamos falar isso ao longo aqui da nossa citação, tá bom? Então, vamos lá, então. Deus abençoe as nossas vidas e que Ele possa nos guiar nas nossas palavras, de forma que o que vamos dizer aqui seja sadio e nos torne mais sólidos, né? A nossa fé e o nosso posicionamento nesse dia que nós estamos vivendo. Então, deixa eu colocar aqui para nós lermos. No nosso acampamento passado, eu li essas duas, né? Na mensagem Cura Divina, que um cristão pode blasfemar, e na outra, o irmão Branham dizendo que o cristão é impossível que um cristão blasfeme. Então, eu quero continuar lendo O Caminho Provido por Deus para a Cura, parágrafo 8. Aconteceu de minha esposa estar do lado de fora ontem à noite, assim que ela disse 2 ou 3 passaram pela plataforma, disse um grupo de pessoas se levantou e saiu. Veja, isso no culto, né? Disse, um deles olhou para o outro e falou, o que você acha disso? E disse, isso é besteira, não há nada nisso. O outro saiu em poucos minutos e comentou, bem, foi um espetáculo muito bom não ter que pagar para entrar. Olha o que ele falou, né? Essa é a opinião das pessoas engomadas deste mundo, bem, essa é a opinião deles. Sempre tem sido sua opinião. Era a opinião deles. Seus pais tinham a mesma opinião e hoje estão no inferno. E lembre-se, se esta ou se isto, né, tivesse sido a verdade que eles estavam ouvindo na noite passada, então eles blasfemaram contra o Espírito Santo, para o qual nunca haverá perdão neste mundo ou no mundo vindouro. Está correto isso? Isso mesmo. É melhor ficar quieto se não tiver certeza. É o que nós citamos recentemente também como um conselho do profeta de Deus. Nesta mensagem, as primeiras experiências espirituais ou experiências espirituais primitivas, né, no parágrafo 63, Mombrana fala, você o ama. O que estou tentando dizer agora, Jesus está aqui conosco. Eu segurei você por mais tempo do que deveria? Sim, muito mais. Eu sinto muito, perdoe-me. Apenas entusiasmado. Mas para que você possa entender que o mesmo Deus, quantos acreditam que a coluna de fogo que guiou os filhos de Israel era o anjo da aliança? Vamos ver sua mão. Esse foi o nosso Senhor Jesus, isso está certo, era Cristo ungido. Bem, olha, ele apareceu a Moisés, mas não foi porque ele estava com Moisés. Ele está com a igreja hoje, ou ele está com toda a igreja, né? Isso está certo. Poderia ser possível que esta mesma coluna de fogo que vemos aqui agora poderia ser o anjo da aliança, poderia ser nosso Senhor Jesus Cristo, poderia ser o anjo do Senhor que apareceu para Paulo lá fora, que disse a Pedro no telhado todas estas coisas, como ele fez nos dias de Ágabo e assim por diante? Não é essa a própria análise, os próprios sintomas, a mesmíssima coisa que ele fez nos dias no Novo Testamento? Então, olhem, cristãos, pessoas cheias do Espírito Santo, olhem para este lado, e então o sinal do Antigo Testamento, Jeová Deus, a coluna de fogo está conosco. E o mesmo Deus que estava com os apóstolos, nosso Senhor Jesus Cristo, está conosco indiscutivelmente, através da ciência, através do mundo, através dos cristãos, através da igreja, através de tudo, é perfeitamente vindicado. É o mesmo hoje. Tanto o Novo Testamento, o Velho Testamento, Deus do Velho Testamento era Jesus do Novo e o Espírito Santo hoje. Você sabe disso, você não crê nisso? Blasfemar contra o Espírito Santo hoje é exatamente a mesma pena, aí o irmão Branham diz, ou pior do que blasfemar contra Jesus Cristo, ou Deus Pai. Você não crê nisso? Então, olha isso aqui. Blasfemar contra o Espírito Santo hoje
é exatamente a mesma pena ou pior do que blasfemar contra Jesus Cristo, ou Deus Pai. Você não crê nisso? Porque Jesus disse em São Mateus, no capítulo 12, se disser qualquer tipo de pecado ou blasfêmia contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quando vier este Espírito de verdade, uma palavra contra ele jamais será perdoado. Né? Perguntas e respostas, 28 de 6 de 1959, parágrafo 87. Preste muita atenção. E então, o que farão estas pessoas que blasfemaram e zombaram das pessoas sob a demonstração do Espírito Santo? Quando eles zombam dessas pessoas, eles estão blasfemando contra o Espírito Santo, o que é absolutamente imperdoável. Você não está falando com aquele homem, você está falando com o Espírito que está movendo naquele homem. Devemos honrar uns aos outros, amar uns aos outros, exortar uns aos outros, falar bem uns dos outros, isso é o que devemos fazer. Então você não está falando contra aquele homem, você está falando contra o Espírito que está movendo aquele homem naquela demonstração do Espírito Santo, né? O ano de jubileu, 3.1054, parágrafo 94, mas todo o Império Mundial será destruído na vinda desta rocha cortada da montanha, sem mãos, que quebrará todos os reinos do mundo em pedaços. E Cristo governará e reinará, e o seu reinado não terá fim. Seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, e o governo estará sobre os seus ombros, e o reino não terá fim. Esse é o reino de Deus que virá com poder e demonstração, mas todo o resto do mundo será quebrado e despedaçado. Eles vão rejeitar isso. As nações o rejeitam, as igrejas o rejeitam, os indivíduos o rejeitam, para que Deus possa julgar as nações. Ele pode julgar as igrejas, ele pode julgar os indivíduos, pois um homem que chega à verdade. Aí você vê aqui que olha como ele está falando de uma classe. Um homem que chega à verdade. Então ele chega à verdade e falha em andar na verdade. Irmãos, olha isso aqui, olha isso aqui. Pois um homem que chega à verdade e falha em andar na verdade, então ele, de acordo com a Escritura, blasfemou ou rejeitou o Espírito Santo de Deus e passou do dia da redenção. Agora, veja se isso não é uma coisa séria. Ou seja, agora a coisa já não é muito daquela maneira. Você veja que ele não é ignorante, esse homem não é ignorante, certo? Ele chegou ao conhecimento da verdade. E ele falhou em andar na verdade, segundo a Escritura, palavras do profeta, ele blasfemou contra o Espírito Santo. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Que chega à verdade e falha em andar na verdade, então ele, de acordo com a Escritura, blasfemou ou rejeitou o Espírito Santo de Deus e passou do dia da redenção. Meu Deus do céu. Mensagem, ele jurou por si mesmo, 12 de dezembro de 1954, parágrafo 69. Você veja que eu coloquei importante aqui, né? Para eu chamar a sua atenção. Como você vai tirar isto das escrituras? Você não pode fazer isso, irmão. Você pode bater nele e lutar contra ele e tudo mais, mas ele seguirá em frente do mesmo jeito. Através das eras e eras incessantes, isso ainda continuará. Paulo falando aqui, maravilhosamente agora, a primeira parte deste capítulo 6, vamos voltar e revisá-la um pouco. Agora, vamos começar aqui, versículo 12, versículo 13, em algum lugar. Apenas obtenha um pouco de fundamento básico depois que o Espírito Santo desceu agora e conosco e se estabeleceu sobre nós. O capítulo 6 está falando agora sobre o pecado imperdoável. Bom, provavelmente o Romano está falando sobre Hebreus capítulo 6, que nós lemos no nosso último acampamento. Passamos por tudo isto outro dia. Começamos no capítulo 6, mas entramos em o pecado imperdoável,
que é a blasfêmia. Quantos aqui sabem qual é o pecado imperdoável agora? Claro, rejeitar a verdade do evangelho. Rejeitar a verdade do evangelho. Agora você vê, você só pode rejeitar a verdade quando a verdade lhe foi apresentada, ou seja, você não trata-se de ignorantes acerca do assunto. Trata-se de pessoas que chegam, como diz Hebreus 6 e Hebreus capítulo 10, que provaram do dom celestial, que provaram da boa palavra, que foram participantes do Espírito Santo. Trata-se desse grupo e então rejeita, recai. Aquele que peca voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelo pecado. Então veja, depois, essa palavra aqui, ó, depois. Então é uma classe de pessoas que chegou, o conhecimento da verdade chegou até elas. Elas não são, elas eram ignorantes. Mas você veja que isso é uma consequência depois. Aí você vê a nossa responsabilidade, que a palavra chegou em nós, quando o evangelho é apresentado a você, vírgula, claramente. Meu Deus do céu, irmão, isso aqui é muito importante, irmão. Porque há muitos evangelhos estão chegando, evangelhos. Mas quando o evangelho é apresentado a você, claramente, diz a Escritura, e você o vê, e pelo fato de você querer ser diferente, ou concordar com este grupo, que você voluntariamente se afasta, você blasfemou contra o Espírito Santo. E nunca poderá ser perdoado neste mundo ou no mundo vindouro. Tá vendo? É esse tipo de citação aqui, ó. Ó, a referência. Ele jurou por si mesmo. Que você tem que deixar anotado. Na mensagem, blasfêmia é quando o evangelho é apresentado a você claramente e você, por motivos políticos, mentirosos, por afeto, falha em andar nesta verdade, você blasfemou contra o Espírito Santo. Você nunca vai falar que é do diabo. Você tá entendendo? Você nunca vai falar do diabo. Ah, não, isso aqui é do diabo. Não, você não vai fazer isso. Mas quando o evangelho é apresentado a você claramente e você rejeita andar no evangelho, como nós vemos isso todo santo dia. Todo santo dia nós vemos isso. O evangelho é apresentado, sendo apresentado claramente às pessoas, mas porque elas têm seus vínculos denominacionais, suas próprias ideias e bagagens, e malditas bagagens, elas negam, rejeitam andar na verdade para se estribar em seus entendimentos ou nos entendimentos do seu grupo denominacional. Portanto, como creio na mensagem do profeta, elas blasfemaram contra o Espírito Santo. Elas podem continuar na igreja o resto da vida. Às vezes eu aperto a mão de pessoas que já blasfemaram contra o Espírito Santo. Por quê? Porque a verdade do evangelho foi apresentada a elas claramente, mas elas têm desculpinhas aqui e coisas que elas, dentro delas, acreditam que o Espírito Santo servirá de justificativa para o Espírito Santo. Mas Deus disse, eu não tomo culpado por inocente. Você, quando o evangelho é apresentado a você claramente, você blasfemou contra o Espírito Santo. Você vê, mas você falha em andar na verdade, você blasfemou contra o Espírito Santo. Então, ó, só para colocar o meu ponto aqui. Aí, novamente, eu vou trazer esse ponto. Não está se tratando de alguém que ainda não teve o evangelho claramente. Então não é pessoas que tiveram entendimento da verdade, como diz Hebreus 6. Que provaram, não sei se não provaram. Mas eles não provaram ainda. Então é diferente de uma pessoa que viu o evangelho claramente e falha em andar. E falha por diversos motivos. Segundo disse o profeta, blasfemou. E por quê? Qual é o ponto? Ó, veja só. Existe uma diferença
E aí entra a questão da blasfêmia. Que é a pessoa, que é o ignorante blasfemar, a ignorância inconsciente da ignorância voluntária. Quando a pessoa voluntariamente permanece na consciência. E eu quero, deixa eu pôr essa escritura aqui, porque isso aqui, irmão, é a nossa. Deixa eu achar ela aqui. Essa escritura, que é 1 Timóteo, capítulo 1. Aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, tem os dois tipos de blasfêmia. Tá? Os dois tipos de blasfêmia. E tem uma outra escritura que é Atos 26. Deixa eu ver aqui. Se é Atos 26. Exatamente. Atos 26, no versículo 10. Atos 26, no versículo 10. E 1 Timóteo. Só que o 1 Timóteo eu vou fazer o seguinte, irmãos. Eu vou ler desde o primeiro versículo, tá bom? Porque essa escritura é muito importante. Então deixa eu pôr aqui. Então, amados, por favor, pegue a sua Bíblia, ou o seu caderno que você está anotando, e anota esse versículo, esse capítulo e versículo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 em diante. Porque é nesse capítulo que Paulo fala de dois tipos de blasfêmias, tá bom? Dois tipos de blasfêmia que Paulo vai falar aqui. Então vamos lá, vamos ler, tá bom? Vamos ler. Como esse aqui é um acampamento extra, então eu vou usar todo o tempo que eu tenho, tá bom? Que aí você só vai assistir a hora que você tiver tempo aí. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Então, Paulo cria na deidade, que nós já falamos, né? E Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Preste muita atenção. Ora, o fim do mandamento, e aqui a palavra fim no grego quer dizer a finalidade, não fim de que acabou, mas a finalidade, o propósito do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, de que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Amado, presta atenção. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. Agora, o versículo 12 e o versículo 13, preste atenção nisso. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Olha o que Paulo está falando, meu Deus do céu. Deus me encontrou fiel, pondo-me no ministério. Agora, o versículo 13. A mim, que dantes fui blasfemo. A blasfêmia é um pecado imperdoável. Paulo não foi perdoado? Sem dúvida alguma, Paulo foi perdoado. Por quê? Porque você vai ver que ele vai dizer o porquê para nós. Quer ver? Ó, a mim,
que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia. E por que ele alcançou misericórdia? Porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Portanto, irmãos, aqui fica claro que existem dois grupos. Os que blasfemam na ignorância e os que blasfemam na voluntariedade. Paulo foi um blasfemo. Aliás, Paulo é um ex-blasfemo. E por que ele foi perdoado? Porque ele está dizendo, eu fiz ignorantemente. Você sabe que isso aqui que Paulo diz? Aí você precisa ler o 12 junto com o 13, certo? Então, ó, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo, aí veja só, perseguidor, e aqui, nessa versão João Ferreira de Almeida, está a palavra injurioso. Mas tem algumas bíblias que está escrita, acho que é insolente, se eu não me engano. Né? Mas no grego, essa palavra é a palavra rabriestes. Rabriestes quer dizer aquele que é violento no insulto. Aquele que é desagradável, aquele que traz um espírito desagradável. Aquele que traz atos violentos. Entende? Então, alguém que insulta violentamente, alguém que é uma palavra composta, mas tem a ver tem muito a ver, que eu quero por aqui, tem muito a ver com violência, entende? Então era alguém que perseguia violentamente, é alguém que insultava de maneira violenta. É o que Paulo está confessando, que ele era blasfemo, perseguidor e alguém que insultava de maneira violenta. Mas alcancei misericórdia. Por quê? Porque eu fiz ignorantemente. Na incredulidade. Então veja que ignorantemente, como ele não tinha provado do dom celeste, como ele não tinha sido participante, veja só, Paulo, o mesmo que vai dizer no livro de Hebreus, entende? Ele colocava a si próprio dentro da categoria de blasfemo. Esse é o versículo 13. No versículo 20 desse mesmo capítulo, Paulo vai colocar outras pessoas na categoria de blasfemo. Quer ver? Ó, vamos ler. E a graça, aí já é outro grupo, tá bom? Ó. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é a minha palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo do que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, o único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que ouvem acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, ao qual alguns rejeitando. Lembra que o irmão Paulo disse que rejeitar é blasfemar? Quando você chega o evangelho chega a você claramente e você falha em andar nele, rejeitar andar nele é blasfêmia. Olha o que Paulo diz: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então você vê que a blasfêmia do versículo 20 é muito diferente da blasfêmia do versículo 13. A do versículo 13 trata-se de algo acontecido na ignorância, de algo que a misericórdia alcançou porque fiz isso ignorantemente, na incredulidade. Mas a do versículo 20 não trata-se disso. Porque Himeneu e Alexandre eram pessoas que anteriormente eram da fé, mas rejeitaram a fé, e aqui está no versículo 19, rejeitando, fizeram um naufrágio da fé. E Paulo os entregou a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Atos capítulo 26.
No versículo 10, Paulo falando, presta atenção. O que também fiz eu, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei, mandei prender muito dos santos na prisão. E quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Quer dizer, uma votação para que o irmão fulano de tal, que crê em Cristo, deve ser sentenciado à morte. Quando Paulo tinha que votar, Paulo dava o voto que sim, que ele seja sentenciado à morte. Versículo 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, eu os obriguei a blasfemar. Você veja que o pecado de Paulo não é qualquer coisa não, irmão. A graça de Deus tomou o apóstolo Paulo de uma forma que dava voto para matar cristão. E Paulo torturava esses cristãos a ponto de fazê-los blasfemar, ou seja, a ponto de fazê-los negar a fé. Um pecado que não tem perdão. Os obrigava a blasfemar. E, enfurecido, ou seja, injurioso, lembra? Violentamente, insulta violentamente, demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguir. Então você veja que Paulo não esconde o que ele era, mas ele afirma que isso lhe foi perdoado. E ele alcançou misericórdia porque fez isso na ignorância. Agora, nós estamos num tempo, com a internet, com. Ó, irmão, tem leitura, tem áudio, tem vídeo, tem tudo. Que o evangelho está chegando claramente às pessoas. E as pessoas, por ignorância voluntária, estão blasfemando, mesmo dentro da mensagem. Isso, olha aqui para mim, não tem perdão. Aquele irmão, ele sabe o que é a verdade. O evangelho, claro, foi apresentado a ele. Mas ele fala assim, eu vou aguardar aqui mais um pouquinho. Daqui um ano eu tomo uma decisão. É porque minha esposa tá lá, é porque meu marido tá lá, é porque meus filhos gostam, não sei o quê, e tal. E vai com essa conversinha. Irmão Brana disse, quando o evangelho chega claramente você rejeita andar nele, você blasfemou contra o Espírito Santo. Eu vou ficar com o que disse o profeta. Porque o que ele disse é a verdade. Né? Deixa-me voltar às citações. Então, quando o evangelho é apresentado a você claramente... Então, irmãos, eu acho que nós conseguimos aqui com o versículo... A comparação entre o versículo 13 e o versículo 20 do capítulo 1 de 1 Timóteo, saber que tem essa distinção entre um e outro. Porque você fala assim, não, a pessoa blasfemou. Não, mas Paulo blasfemou. Paulo é um ex-blasfemo. Só que ele alcançou misericórdia porque fez isso na sua ignorância. Entende? Diferente de Mineu e Alexandre. Diferente de Hebreus 6. Diferente de Romanos 1. Diferente de Hebreus capítulo 10, versículo 26. Há uma diferença aí que nós temos que estar conscientes dela. Por exemplo, nós. Eu acredito que o evangelho tem sido apresentado a nós de maneira clara. Não andar no evangelho é blasfêmia. Quantas pessoas você não tem falado para elas? E elas dão desculpa que vão continuar nos seus sistemas ou nas suas próprias ideias, tá? Porque hoje o negócio não é a pessoa dentro de uma denominação. A pessoa em si, o indivíduo é denominado. Ele não sepulta suas ideias. Ele não queima sua bagagem. Ele é um denominado. Aí ele recebe claramente, mas ele não abre mão daquilo. Quando o evangelho é apresentado a você claramente, diz a escritura, e você o vê, e pelo fato de você querer ser diferente ou concordar com este grupo, que você voluntariamente se afasta, você blasfemou contra o Espírito Santo e nunca poderá ser perdoado neste mundo ou no mundo vindouro. Isso mesmo. A face pintada de Jezabel, parágrafo 6. Irmãos, eu vou adiantar aqui, tá bom? Cadê? Aí ele disse, irmão Brana, um rapaz disse, irmão Brana, que não crê em cura divina, tá bom? Ou melhor, ele não... O irmão Brana disse que o diabo não pode curar. Aí o rapaz falou assim, como assim não pode curar? Se aqui na nossa cidade tem uma bruxa, uma feiticeira que cura as pessoas, né? E ele disse, senhor Brana, eu conferi e pelo menos 20 ou 30% daquelas pessoas
foram curadas. Aquelas que a bruxa fez uma feitiçaria ali, e elas foram curadas. E ele disse agora, você é apenas um garoto, falou o irmão Branham, né? Com todos os meus 47 anos. Ele disse, eu estava pregando antes de você nascer. E ele disse, bem, eu respondi a carta e ele disse que eu era um Beuzebu. Eu disse, agora, em primeiro lugar, eu quero te perdoar por isso, irmão. Caso eu esteja certo, então o que você fez? Vê. E se eu estiver certo, vê. Então, e o que você fez? Você blasfemou contra o Espírito Santo, que é imperdoável. Todo aquele que disser uma palavra contra aquelas obras, Jesus disse, nunca será perdoado nem neste mundo, nem no mundo vindouro. E eu disse, eu te perdoo por isso, porque eu creio que você não entendeu. E eu disse, eu te amo, porque você está interessado o suficiente em nosso Senhor Jesus para tentar me corrigir, pensando que eu estou errado. E eu disse, eu aprecio isso. Qualquer um que tentar me corrigir quando estou errado, eu quero ser corrigido. Esse é o caráter do profeta, né? Olha aqui, eu coloquei um outro importante aqui, nós pormos atenção. E aqui, deixa eu só fazer uma pausa aqui. Para eu falar com você, claro. Essa citação da mensagem Deus sendo mal entendido, vira e mexe, nós estamos voltando a ela. O que eu gostaria aqui? Eu gostaria que você tomasse nota, escrevesse no seu caderno a mensagem, a data e o parágrafo e o assunto que ele vai falar, porque isso aqui é muito importante. Eu já li isso aqui. Eu já li na igreja, inclusive. E agora eu vou ler aqui para ficar registrado. Não deixe isso aqui passar por alto, irmãos. Por quê? Porque às vezes você está em roda de irmãos, em roda de irmãs, e surge determinados assuntos assim, pode correr o risco de você blasfemar. Porque você está recebendo, pelo menos nessa parte, uma área do evangelho que está ficando clara para nós. Então, sepulte seus pensamentos e fique com o que diz o mensageiro. Fique com o que diz as fitas, ok? Então, preste muita atenção nisso. Deus sendo mal entendido, 23/7/1961, parágrafo 140. Pergunta, correto. Querido irmão Branham, engraçado que isso é uma coisa que tem acontecido no nosso meio, isso aqui. Isso aqui tem acontecido no nosso meio. Aí que eu digo, aí depois a gente olha determinadas coisas e a gente começa a traçar o perfil de uma pessoa que blasfemou. Entende? Porque o comportamento dela mostra que ela blasfemou. A palavra não faz efeito com ela, é prova. E talvez ela blasfemou fazendo isso aqui que o irmão Branham vai dizer para nós. Correto? Querido irmão Branham, frequentemente o Senhor me mostra coisa nos sonhos. Ele tem me mostrado coisas a respeito de meu filho que está na marinha, as quais meu filho me disse que serem segredos. Você sabe que coisas conversadas na Casa Branca, o irmão Branham dizia de púlpito, a ponto que o FBI foi atrás do irmão Branham para que o irmão Branham explicasse da onde ele conseguiu tais informações. Ele me tem mostrado sobre morte de pessoas e os segredos dos corações e as mentes das pessoas. Tudo tem acontecido como os sonhos me mostram. Agora, você sabe que tem uma coisa, deixa eu só parar aqui mais uma vez. Você sabe que tem uma coisa que às vezes isso é das denominações. Que as denominações aplicam uma espécie de linguagem fria, de leitura, de comportamento. Aí vem para dentro da igreja uma ladainha, um papinho furado. Que, ó, tem que ser muito assim, ó.
não vou usar a palavra, não, senão vou ser mal educado, né? Pra cair numa conversa dessa. Sabe? Porque o Senhor me mostrou. Porque Deus não sei o quê. Ah, porque. Por quê? Porque claramente. Presta atenção, para nós não blasfemar, tá bom? Para nós não blasfemar. Porque claramente são coisas que contradizem a palavra. Claramente são coisas que vão contra a palavra. São comportamentos, são conversas que claramente vão contra a palavra. Portanto, não pode ser Deus. Aí você vê uma pergunta como essa daqui, a irmã está falando, ou o irmão está falando que nos sonhos era revelado os segredos do coração. Que um dia quer pregar sobre discernimento de espírito. Que, claro, houve uma coisa que aconteceu só com o profeta. Isso não vai se repetir. O sinal do Messias não vai se repetir. É só o profeta. Os judeus tiveram, os samaritanos tiveram, e faltava os gentios ter, e os gentios tiveram através do ministério do profeta de Deus Mombrano. Agora, uma outra classe de discernimento que se tem na igreja. Que são de coisas específicas a um indivíduo. Nós já falamos disso um monte de vezes. Aí essa irmã, ela, ou esse irmão, ele, nos sonhos, coisas são reveladas a ele. Então não é uma ladainha, não é uma conversinha. É de fato um Deus revelando algo que precisa de ser dito. Como já aconteceu no nosso meio. Então, inclusive em sonhos. Inclusive em sonhos. Agora, o que eu quero que você preste atenção é no que o irmão Brana vai dizer. Tá bom? Dá uma olhadinha. A maneira como o irmão Brana vai tratar isso aqui. Ele tem me mostrado sobre morte de pessoas e os segredos dos corações e as mentes das pessoas. E tudo tem acontecido como os sonhos me mostram. Tá? A gente não tem como aferir se isso aqui é uma verdade. As pessoas falam assim, não, porque Deus falou comigo e tudo que Deus fala tem acontecido. Tem acontecido na ótica da pessoa, certo? Talvez para ela tenha acontecido. Agora, a igreja não é isso. A igreja é um conjunto de irmãos e irmãs que comprovam que aquilo aconteceu. E não é a pessoa validando a si própria. Não, Deus me mostrou, então, e sempre ela validar a si própria. Aí, irmão, assim. É complicado isso, né? Aquele que testifica de si próprio, né? Aquele que dá testemunho de si próprio. É muito complicado. É complicado demais isso aí. Sempre que eu falo, sempre acontece. Sempre que. É complicado isso aí, entendeu? Mas o melhor mesmo é quando os que compõem a igreja são os que confirmam. Temos entre nós tal irmão, tal irmã, que não é só Deus me mostrou. Não, Deus me mostrou e aconteceu. E nós testificamos que aconteceu. Nós asseguramos que isso aconteceu. Ora, sim, meu irmão. A resposta do irmão Brana, preste muita atenção. Seja quem for. O Senhor te abençoe. Isto é, na minha opinião, o dom de Deus. Portanto, o sonho que mostra a vida de uma pessoa, que alerta, é um dom de Deus. Segundo a opinião do profeta. É um dom de Deus. Você não sabe que a Bíblia fala de sonhos. José, como ele tinha sonhos, interpretava. E como os seus outros tinham sonhos, estas coisas são de Deus. Agora, se são de Deus, elas sempre serão verdadeiras. Elas sempre acontecerão exatamente da maneira que ele disse. Ô, mano, nós temos irmãos com dom de sonho que, assim, recentemente, nós estávamos numa rua sem saída, conversando ali, e um sonho, não sei quantos meses tem isso, mas foi no começo do ano, se eu não me engano, que o nosso irmão teve um sonho, e assim, ó, os detalhes da coisa,
Os detalhes da coisa. Você não tem... Falar contra isso é blasfêmia. Falar contra isso é blasfêmia. E não é simplesmente porque Deus me mostrou. Não, não, porque se cumpriu. E se cumpriu exatamente. E se cumpriu exatamente. Então nós vamos falar contra isso só se for doido da cabeça, só se for maluco. E agora, não, se você começar a se exibir, ó lá, com isso simplesmente deixará. É como qualquer outro dom, tá bom? Se exibir, se tomar isso para trazer vantagem para si próprio, já era. Vem, seja apenas reverente e dócil. E quando ele te mostrar qualquer coisa, aí veja só, porque vou parar aqui de novo. Deixa eu parar aqui de novo. Vira e mexe, nós temos essa pergunta entre nós. Puxa vida, o pastor, Deus me deu um sonho com tal pessoa. Eu devo chegar na pessoa e contar? Então aqui você vai ter sua resposta. Então tome essa resposta do irmão Brana. Pastor, eu sonhei com tal e tal pessoa e tal coisa aconteceria. Pode ser que não seja nada. Pode ser só que você dormiu de barriga cheia. Pode ser que seja. Agora, irmãos, nós estamos nos consagrando, nós estamos tendo vida de oração, nós estamos nos rendendo à pregação do evangelho. Nós temos que ficar atentos. Deus vai falar conosco de alguma forma. Deus vai falar conosco. Aí ele vai nos dar sonhos, ele não vai nos dar visões, ele nos vai dar línguas e interpretações, ele vai nos dar provas. De alguma forma, nós temos que estar atentos. Se você sonhou, pode ser que não seja nada. Pode ser que seja. Então nós temos que pôr atenção a essas coisas, entende? Eu não sou incrédulo, eu sou um crente, irmão. Eu sou crente nessa Bíblia, eu sou crente nessa palavra. Então se aconteceu... Opa, peraí. Vamos pôr atenção nisso aqui. Contradiz com a Bíblia? Não contradiz. Então vamos pôr mais atenção ainda. Então olha a resposta do irmão Brana. Veja, seja apenas reverente e dócil, e quando ele te mostrar qualquer coisa, e é algo que você deve dizer a alguém, que eles fizeram algo que é errado, então não se levante e repreenda aquela pessoa. Vá você mesmo até ela e diga. Ou seja, paremos aqui mais uma vez. Quer dizer, você não deve publicamente falar com aquela pessoa. Porque veja que se Deus mostrou algo a você para aquela pessoa, a igreja será edificada por isso. Entende? Porque o acerto daquela pessoa vem para a edificação da igreja. Se aquela pessoa está errada dentro da igreja, então ela é desmascarada e ela é mostrado a ela qual é o pecado e ela se acerta, aquilo vem para a edificação da própria igreja. Mas aqui o irmão Brano está dizendo, você não diz isso diante de todos. Você vai a ela e fala com ela. Então olha a maneira, a ordem como o irmão Brano está pondo as coisas. Vá você mesmo até ela e diga, irmã, então não adianta mandar para mim. Não adianta mandar para o irmão, para a irmã, você tem que ir à pessoa. Irmã, irmão, você sabe, o Senhor me disse outra noite que você está fazendo algo errado, uma determinada coisa. Agora preste atenção no que o irmão Brana vai dizer, por favor, em nome de Jesus, preste atenção. Se aquela pessoa diz, você está errado, isso é mentira, eu não fiz aquilo. Quer dizer, você teve um sonho, o irmão Zé, olha aqui, irmão Zé. Eu tive um sonho com o senhor, irmão Zé, assim, ó, que o senhor fez determinada coisa. Aí o irmão Zé olha pra mim e fala assim, não, mentira, irmão, eu nunca fiz isso. Agora, a coisa a fazer é voltar e dizer, Pai Celestial, aquilo estava errado? Agora, se aquela pessoa estava te dizendo a verdade, ou seja, ela de verdade não fez aquilo, então você está com o espírito errado. Então é você que está com o espírito errado. Eu chego para você e falo assim, irmão Zé, eu tive um sonho com o irmão, que o irmão fez tal coisa. O irmão Brana disse, eu tenho que chegar em você. O irmão fez tal coisa. Aí o irmão Zé fala assim, pastor, eu não fiz isso, pastor. Se o Zé estiver dizendo a verdade, o espírito errado está em mim. Porque Deus não mente.
Agora tem que ter muita hombridade, né, mano? Assim, ó, tem que ter muita hombridade, tem que ter muito caráter. Pra você admitir e falar assim, ó, tal coisa, e na verdade isso não tá certo. Então eu preciso mais de Deus. Precisa, hein? Precisa. Porque tudo é tão santo, é tão espiritual, é tão que. Tá. Mas se aquela pessoa estiver mentindo e ela realmente fez aquilo, Deus tratará com aquela pessoa. Ou seja, o Zé fez aquilo. Só que pro Zé não transparecer para mim que ele é um pecador, ele nega aquilo. Olha só como o Bruno vai dizer. Porque, veja, o que ele fez ali, ele blasfemou contra o Espírito Santo, negando que o Espírito Santo chamou sua atenção. Irmão, isso aqui é muito sério, irmão. Pelo amor de Deus. Eu já vi isso aqui acontecer, gente. Eu já vi isso aqui acontecer. Aí a pessoa nega, fala, não, eu não fiz. Se ela fez, ela blasfemou. Não significa que ela vai deixar a igreja, hein? Não significa que ela vai deixar a igreja. Ela blasfemou porque ela negou aquilo que o Espírito Santo diz. Ou seja, aquela pessoa guiada pelo Espírito Santo, a outra está dizendo que o Espírito que está nela não é o Espírito Santo. Portanto, ela blasfemou quando ela não confirma aquilo que é uma verdade. Meu Deus do céu, Deus tem misericórdia. Isso aqui eu já li no último culto. Pois bem, amados, esses são os pontos que estavam faltando. Obviamente que tem muito assunto na questão da blasfêmia, mas o que me senti dirigido a tratar são esses daqui, tá bom? Então, o nosso próximo acampamento é o acampamento de Cádiz, onde nós vamos ali ficar um tempo, né, nesse acampamento, porque muitas coisas aconteceram e há outras escrituras que tratam desse período que Israel ficou já quase no final dos 40 anos em Cádiz, e nós queremos estudar isso, né? E creio que Deus vai nos abençoar. Mas o que nós lemos hoje, por favor, anota, coloca no seu caderno. Isso vai ajudar as nossas almas. E amanhã, quando você tiver que instruir a mais alguém, instrua de acordo com o que diz o mensageiro. Deus abençoe sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.